Imagine uma fábrica na sua capacidade máxima de produção e de repente um operador aperta um botão, acende uma luz e para a linha. O supervisor vai até lá, olha o que está acontecendo e diz para o operador o seguinte: lá vem você resistindo à produção de novo. Parece absurdo, não parece? Mas isso é o que uma boa parte dos líderes fazem quando a gente está falando de resistência à mudança. Seu time nem sempre está resistindo, às vezes ele está te avisando. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o Dell Insights, programa da Dell Consultoria e da Dell Educação, onde a gente leva temas de cultura para você. Sou Adeildo Nascimento, fundador, CEO aqui da Dell, e a gente tem ficado muito feliz com o feedback de vocês aqui com o nosso programa, viu? Obrigado. É isso que incentiva a gente estar aqui semanalmente com conteúdos para vocês. Então, já aproveitando também, né, que antes da gente terminar a abertura, se você assiste a gente e ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Dá o joinha aí, compartilhe esse vídeo. Eu nunca me imaginei nessa posição, fazendo esses pedidos aqui, mas pro algoritmo serve. Então, por favor, se você curte, ajuda a gente. Valeu, vamos lá pro episódio de hoje. Antes, vamos só explicar o que é o Andon. Andon, nem sei se eu tô com a pronúncia certa, porque é uma palavra em japonês do sistema Toyota, do Lean Manufacturing da Toyota. Se tem algum japonês ou que trabalhou e depois diz aí se a pronúncia tá correta. Mas quer dizer lanterna, luz. E esse é o modelo Toyota para que dá liberdade e autonomia para que qualquer operador na produção avise se ele vê alguma anomalia, algum problema, alguma falha mecânica, algum erro de qualidade, algum problema com a máquina. Na hora ele puxa a cordinha, uma luz se acende e logo a gente resolve o problema. Esse é o exemplo que a gente deu. Agora, como que a gente quer conectar o Andon com a nossa cultura organizacional? Projetos de cultura organizacional, de evolução ou de transformação, obrigatoriamente, sempre, 100% dos casos, vão ter resistência à transformação, à evolução. Agora, o tema desse Dell Insights é o que a resistência às vezes quer nos dizer e que a gente não está ouvindo. Bom, o estado está dado. Nós vivemos num modelo de mudança contínua. A única certeza que a gente tem é que a gente vai mudar. Só que isso causa um problema neuropsicológico na gente. Num artigo da Nature Communications, eles publicaram o que tem acontecido com o cérebro de grande parte das pessoas no mundo nesse estado de mudança constante. Quando o futuro é nebuloso, o nosso cérebro preenche essas lacunas, sabe com o quê? Medo, ameaça. E isso gera um estado de ansiedade absurdo. E é isso que tem acontecido toda vez que a gente entra em projetos de cultura para falar sobre transformação e evolução cultural. Nós vamos viver resistências por conta de medo e ameaça. Todos nós estamos nesse estágio hoje, mas o que a resistência tem que nos dizer e o que você, como CEO e empresário, que tem a necessidade de transformações e mudanças contínuas, tem que ficar ligado nesses sinais que aparecem durante o processo. Um erro que você, CEO e empresário, não pode cometer é transformar sinal de resistência em traço de caráter. Primeira pessoa que resistir, essa pessoa é difícil, não está engajada, não está comprometida. Eu já imaginava que isso ia acontecer. Essas pessoas não estão trabalhando com a minha cabeça, não têm o perfil e a visão de dono. Se isso acontece como primeiro sinal, provavelmente você parou de ouvir. Você não está vendo mais os sinais e não vai tratar eles com o rigor estratégico que isso precisa ser tratado. Fazendo uma analogia aqui, quando uma pessoa que é design de produto, desenha um produto novo e mostra isso, esse protótipo para um usuário, e o usuário se confunde na hora de usar o produto, um bom designer de produto não vai dizer, pô, mas que usuário resistente. A pergunta que ele vai fazer é o que no sistema do produto aconteceu para que ele se confundisse. Então, esse olhar empático é importantíssimo para quem está capitaneando qualquer processo de transformação ou desenvolvimento cultural, seja CEO empresário ou líder envolvido no processo. Bom, no sistema Andon lá da Toyota, cada luzinha acesa, seja ela verde, azul, alaranjada, tem um significado ali visual que as pessoas entendem o que está acontecendo. Quais são os sinais culturais de resistência que você, líder, tem que prestar atenção? O primeiro é o sinal da perda.
Toda mudança vai gerar algum tipo de perda nas pessoas. E elas vão perguntar para você, elas vão perguntar para si próprias, o que eu estou perdendo com isso? Pode perder status, domínio técnico, pode perder o local que ele sentava e que ele estava acostumado, que era quentinho, que era perto da janela. Perdendo rotina, perdendo relação, tudo isso faz parte de movimentos de transformação. Se isso acontecer, nomeie as perdas, seja claro. Reposicione o valor agregado. E o principal, diga a essa pessoa que ela tem valor, ou ela continua tendo valor, apesar das perdas que ela vai ter no processo. Segundo sinal, segundo alerta, o alerta da ansiedade. O que essas mudanças significam para mim? O que vai acontecer comigo? Incerteza gera preocupação. Então aqui o que você, líder, tem que fazer? Repita as mensagens, deixe o seu time sempre sabedor, conhecedor de tudo que vai acontecer, o que está acontecendo agora, o que vem pela frente, quais são os impactos positivos e negativos, nunca esconda informação. Quanto mais informação escondida nos processos de cultura, mais ansiedade. Sinal 3, falta de controle. Por que isso está acontecendo comigo? E se as pessoas não têm poder de decisão, se elas não vão ter controle mesmo, diga para elas, isso não está na sua alçada. Efetivamente, isso está na decisão do conselho, na decisão da presidência. Coloque as pessoas, cada um dentro da sua função, por mais difícil que seja a notícia. Mas diga, efetivamente você não tem controle aqui. E o último e mais importante, as pessoas estão resistindo porque elas estão vendo que a mudança vai falhar. E se vai ter uma falha real que pode interferir significativamente no teu negócio, essa é uma resistência de luz vermelha, que você tem que dar ouvidos e entender com profundidade qual é o sinal que está sendo dado aqui. Separe o que é perda pessoal daquilo que pode ser uma perda sistêmica. Se a pessoa não só está frustrada por ela mesma, mas porque ela tem um interesse genuíno pela empresa, pelo produto, pelo processo, pelo resultado, é uma pessoa que merece ser ouvida e muito. E o mais importante, ouvir as pessoas não significa que você tem que obedecer essas pessoas. Escuta não é um plebiscito para saber o que as pessoas querem. Também não é um movimento democrático, até porque não se constrói cultura com democracia. Escuta aqui é inteligência de gestão. 3 níveis de resistência. A resistência saudável, a resistência emocional e o comportamento corrosivo. Você precisa identificar esses estágios para você não cair no risco de não ouvir uma informação valiosa, um feedback valioso que vai economizar tempo e vai fazer com que o projeto de cultura seja bem sucedido. A maturidade de um projeto de cultura aparece quando a empresa consegue manter e suportar as falas difíceis sem tolerar comportamento corrosivo. Na Toyota, esconder um problema é muito mais perigoso do que parar a linha. E num projeto de cultura, esconder a resistência é muito pior do que ouvir ela. Isso porque quando a resistência é silenciada, ela vira cinismo organizacional. Isso é um perigo. E aqui eu quero terminar com algumas frases de efeito, mas que vão dizer muito para você. O líder que cala a resistência ganha silêncio. O líder que interpreta a resistência ganha inteligência, mas é só o líder que consegue interpretar e cobrar cada comportamento, é só esse líder que ganha execução engajada. Então, quem discorda pode estar certo. Então, fique esperto em quem está discordando com inteligência. Não silencie essa voz. Tudo isso que a gente divide com vocês, a gente aprende na prática, com os nossos clientes e conduzindo eles em projetos de cultura organizacional. Se você quer começar o seu, se precisa começar o seu, você tem que falar com a gente. Nós somos a Dell Consultoria, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil, e a gente está aqui para ajudar vocês. Esse aqui foi o Dell Insights de hoje e eu te encontro semana que vem no próximo episódio. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.